pessoal, Mary aqui. Nando presente. Se você teve uma infância como a minha, eu não tenho dúvida que em algum ou vários momentos você ouviu dos seus pais a famosa frase: Agora não, deixa que na volta a gente compra. Vamos. E se você ficava pé da vida com isso, assim como eu também ficava, eu tenho certeza que você já chegou a pensar: Quando eu ficar adulto, eu vou fazer tudo que eu quiser. E eu vou comprar tudo que eu tiver vontade. E é bem comum, né? Quando a gente vira adulto, tem a nossa própria casa, a nossa própria vida, o que a gente quer é fazer tudo que a gente tem vontade. Todas aquelas coisas que dava vontade antes, a gente não podia fazer, porque os pais não tinham dinheiro, ou porque não dava, ou por qualquer motivo que fosse. Então, quando a gente tem o nosso dinheiro realmente, a nossa própria vida, é muito comum que a gente queira se mimar e dar pra gente mesmo tudo aquilo que a gente acha que a gente merece. É aquela velha história, né? Ai, não, vamos pedir um lanche hoje porque eu tive um dia muito difícil, a gente merece. vamos pra festa, vamos lá, baixa mais 1 litro. Ai, hoje eu tive um dia maravilhoso, vamos pedir um lanche pra comemorar, e assim o dinheiro vai, né? Então a gente sempre acaba gastando muito porque a gente entende que a partir daquele momento em que a gente é adulto e a gente tem a nossa própria renda, a gente tem o controle daquilo de fato. Bom, e o fato é que não tem nada de errado com isso, afinal a gente trabalha para poder se dar o direito de viver as coisas que a gente quer viver e comprar as coisas que a gente quer comprar. Mas se a nossa intenção é ter uma vida financeira mais estável, a gente precisa ser um pouco mais lógico e pensar um pouco mais antes de tomar as atitudes e não viver sempre no impulso do desejo imediato, aquela vontade de comprar agora e fazer agora e tem que ser agora. E sim, começar a agir como adultos de verdade, olhar para nossa criança interior e dizer para ela: talvez hoje não. Gostaria muito de pedir esse lanche, ou de comprar essa roupa, ou de comprar esse carro, mas talvez agora não, eu acho que eu preciso fazer algo que é mais importante. Então é aquietar a nossa criança um pouquinho, aquela lá atrás, né, que ouviu do pai e da mãe que depois a gente compra, talvez olhar pra ela e dizer: um dia talvez seja possível, mas nesse momento não vai ser possível, porque nós temos planos maiores. E a gente precisa pensar nesses planos maiores nesse momento. Para entender um pouco o porquê por detrás de tudo isso, a gente vai ter que recorrer um pouquinho ao nosso grandiosíssimo Freud. Ah, imagina se o psicólogo não ia trazer o pai da psicanálise, né? Freud, nesse texto muito famoso dele de 1930, conhecido como O Mal-Estar na Cultura ou O Mal-Estar na Civilização, ele fala como a nossa sociedade se estabeleceu e o que a gente teve que abrir mão enquanto espécie para poder aceitar conviver em sociedade. Freud fala nesse texto primordialmente que o ser humano aceitou abrir mão de todos os seus prazeres em troca de uma segurança. Então, quando a gente convive em um grande grupo, quando a gente convive em sociedade, a gente sabe que existem leis que estão regendo essa sociedade. Eu também tenho que respeitar essas leis. Eu não posso fazer tudo o que eu gostaria. Em troca disso, as outras pessoas também não podem fazer tudo o que gostariam. E assim, não se estabelece uma barbárie. Se estabelece uma civilização em que eu estou protegido, mas que em troca eu não posso fazer tudo o que eu quero. Acontece que se você já morou com alguns colegas na época de faculdade, ou se já foi com amigos fazer uma viagem de férias, você sabe que não é assim tão fácil conviver com outras pessoas. Cada um vai ter seu jeito, cada um vai ter suas individualidades, vai trazer suas próprias questões para dentro desse convívio e se torna, às vezes, um pouco maçante essa hiperexposição a outras pessoas. E para isso a gente tem que recorrer a alguns mecanismos de defesa. Acontece um termo que na psicanálise a gente chama de sublimar. A gente acaba dando vazão para aquele desconforto, a gente acaba dando um direcionamento para aquele nosso desconforto, suprindo uma outra necessidade, ou seja, nos fazendo um agradinho, porque, convenhamos, a gente sabe que é importante conviver em sociedade, mas quando tu convive com uma pessoa que deixa uma louça na pia por 2 semanas, ou que só toma banho 2 vezes por semana, a gente sabe que não é tão simples assim. E a gente acaba, então, se dando alguns luxos, recorrendo a essas escapatórias desse convívio social para nos permitir alguns prazeres. Eu mesma sou uma que quando eu me sinto estressada, é muito normal tentar encontrar subterfúgios pra fazer aquele afago, sabe? Em mim mesma, aquela coisa: ai, vou tomar um vinhozinho então pra relaxar. Ai, hoje eu vou sair, vou fazer alguma coisa pra me sentir melhor. Ou, poxa, eu tive um dia estressante, eu vou comprar alguma coisa. A gente, muitas vezes, inconscientemente, acaba tomando essas atitudes como uma forma de suprir um pouco aquela dor, aquela necessidade de ter algo que a gente não pode ter.
Porque, afinal, conviver em sociedade é um desafio. A gente tem que se privar de coisas que teríamos vontade de fazer, né? A gente tem que encontrar formas de se relacionar com as pessoas. E a grande verdade é que não tem problema nenhum a gente chegar no final de um dia difícil e querer se agradar, querer fazer alguma coisa pra gente se sentir um pouco melhor. Mas Freud também fala que a gente nunca vai se sentir plenamente feliz. Não existe como a felicidade ser plena e estar presente o tempo todo. Ela não é constante. Então, vai ter momentos, sim, que a gente vai se sentir um pouco mais triste, que a gente vai se sentir um pouco mal por algum motivo, vão ter dias melhores, dias piores, e a gente pode encontrar maneiras de lidar com esses dias que não seja necessariamente gastando, ou comprando, ou investindo dinheiro em coisas que não são necessárias, só para suprir uma falta que não vai ser suprida com uma compra. E essa é a principal questão que a gente tem que trazer aqui, porque um termo que a gente usa muito na psicologia é que nós somos sujeitos faltantes. Isso vem muito da própria filosofia, que nós somos então sujeitos que estão fragmentados. No texto Banquete, de Platão, um dos discursos em relação ao amor, se fala justamente sobre isso, que o ser humano ele era formado por duas pessoas que estavam conectadas, que estavam unidas, mas que por eles confrontarem os deuses fizeram um castigo a essas pessoas e separaram elas. A partir disso, no entendimento do Banquete de Platão, as pessoas passam o resto da vida tentando buscar a sua outra metade. E a psicanálise acabou fazendo uma interpretação desse texto também e abrangendo para outras questões, falando que então nós somos sujeitos faltantes, esses sujeitos que têm como característica própria a falta. Isso não quer dizer necessariamente que nós vamos passar a vida inteira infelizes, mas que a felicidade é um pêndulo, é algo que vem e volta em maior ou menor escala. E uma frase muito legal do Freud é que não existe nada tão angustiante quanto uma sucessão de dias bons. E para quem já ficou 2 anos de férias, se você é uma pessoa que daqui a pouco teve essa oportunidade, chega uma hora que enjoa. Você deve conhecer alguém que mora numa cidade que é maravilhosa e o seu sonho é morar naquela cidade. Mas você vai falar com a pessoa que mora naquela cidade, ela vai reclamar do trânsito, ela vai dizer que no verão tem muito calor. Por quê? Porque a felicidade não é algo ininterrupto. E a gente está constantemente tentando suprir essa necessidade através do consumo. Como, por exemplo, você quer comprar um carro. O seu sonho é comprar aquele carro. E você diz, cara, quando eu tiver esse carro, eu vou estar feliz. Aí eu não quero mais nada. Ou você fala, quando eu conseguir esse emprego, ou quando eu conseguir esse aumento, aí a vida para mim tá ganha. Mas você chega nesse novo estágio e a felicidade sim chega junto com essa nova conquista, mas você percebe que aquilo não é o fim. Por quê? Porque a nossa busca está sempre no próximo, está sempre no próximo passo. A nossa busca está sempre na tentativa de suprir essa falta que não vai ser preenchida. E esse é o cerne da questão. Por isso que a gente fala tanto, né, que viajar é maravilhoso, mas nada como voltar pra casa. Porque a gente não vê a hora de voltar pro nosso canto. Não tem como ser feliz numa viagem que vai durar pra sempre. Assim como não tem como ser feliz pra sempre de forma nenhuma. A grande questão é que quando nós nos tornamos adultos, a gente tem a grande tendência a achar que dá pra suprir tudo aquilo que não foi possível fazer quando a gente era criança. Isso não é verdade. A gente não é adulto pra suprir todas as nossas vontades e mimar a gente mesmo como uma grande criança o tempo todo, porque isso é insustentável, é impossível viver dessa forma. E essa é a principal questão que a gente deve entender. A falta não vai ser suprida plenamente. Então não importa o quanto a gente gastar, o quanto a gente enlouquecer através do consumismo, o quanto que a gente se desorganizar para tentar buscar prazeres, não tá aí a resposta. É claro que não tem nada de errado a gente se mimar e querer fazer coisas que a gente gosta e comprar coisas que vão nos fazer felizes. A gente tem razão quando a gente fala, eu trabalho para poder comprar as coisas que eu tenho vontade. E é verdade, a gente trabalha para isso mesmo. Mas quando a gente pensa a longo prazo, quando a gente quer pensar numa organização financeira, é muito importante que a gente abra mão de algumas coisas no hoje para poder planejar o futuro e para poder ter uma reservinha ali para algumas coisas lá na frente. Nem tudo é sobre, eu não posso ter, a vida vai ser uma tristeza, uma desgraça, porque eu não posso comprar nada do que eu quero. E nem tudo vai ser, eu vou comprar tudo que eu tenho vontade, porque eu trabalho para isso, e eu vou comprar tudo que eu quiser hoje, amanhã e sempre. Não precisa ser 8 nem 80, mas a gente precisa sim pensar num equilíbrio para poder fazer uma reserva, abrir mão de algumas coisas que nos fariam felizes nesse momento e tentar encontrar outras coisas que nos façam felizes. Talvez a vontade hoje era de comer uma pizza,
Mas de repente a gente quer guardar uma grana, a gente vai guardar essa grana e a gente decide ficar sentadinho no sofá, se amandinho, vendo um filme e comendo uma pipoquinha. Sabe? Às vezes o que a gente precisa é de um afago, o que a gente precisa é uma felicidade que a grana não compra, mas a gente acha que compra. Porque, simplificando, a gente tem duas possibilidades. Continuar correndo atrás desses prazeres que a gente acredita que são a resposta, ou entender que eles não são a resposta propriamente dita e que vão ser um prazer passageiro e aproveitar desse entendimento para construir a nossa liberdade financeira, para construir a nossa organização financeira, e tudo isso através do breve entendimento e fácil entendimento de que a gente não pode ter tudo e que talvez em um momento ou outro a gente não vai conseguir conquistar o que a gente muito gostaria, e se tudo der certo, talvez na volta a gente compra. Oi, gente, eu sou o Gato Freud e eu quero dizer que eu não falei coisa nenhuma disso aí que estão dizendo. Isso aí é calúnia e difamação. E que pra mim só o que importa. Olha lá, Fred. Pra mim só o que importa é o meu whisky sachê e o meu catnip em dia. O resto não importa. Então, curte o vídeo aí que ficou mó legal, mas não fica aí colocando palavras na minha boca, que eu não disse nada disso. Lindo. Ele é muito fofo, cara. Ele deixa fazer o que quiser. Mas voltando à base da psicanálise, Pera, que eu tava olhando aqui. eu vou deixar essa parte certa de tu me vegano. Pode Pra botar. todo mundo ver que como Não tu é, tem que tipo de problema. pessoa que tu é. Não tem problema. Esse sujeito horrível.